Uma das declarações mais impactantes de Jesus está registrada no Evangelho de João capítulo 10, versículo 30, em Eu e o Pai somos um. Essa afirmação não foi apenas uma expressão simbólica ou figurativa, mas uma revelação profunda sobre a identidade divina de Cristo. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava mostrando que não era apenas um mestre, um profeta ou um líder religioso, mas o próprio Deus encarnado. Essa declaração foi tão poderosa que os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, pois entenderam que ele estava se igualando a Deus. Mas o que isso realmente significa? Como podemos compreender essa união entre Jesus e o Pai? E, mais importante ainda, como essa verdade impacta a nossa vida? Desde o início do Evangelho de João, vemos essa relação inseparável entre Jesus e Deus Pai. No capítulo 1, versículo 1, está escrito: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo mostra que Jesus, chamado de Verbo, sempre existiu com o Pai e é da mesma essência divina. Não são dois deuses separados, mas um só Deus em perfeita unidade. Quando Jesus veio ao mundo, ele não deixou de ser Deus, mas se fez homem para nos revelar o Pai de maneira visível. Em João capítulo 14, versículo 9, ele diz a Filipe: Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus é a manifestação exata de Deus, e conhecer a Cristo é conhecer ao próprio Criador. Isso significa que tudo o que Jesus fez, curas, milagres, ensinos e até o seu sacrifício na cruz, foi expressão do amor e da vontade do Pai. A unidade entre Jesus e o Pai não é apenas um conceito teológico distante, mas uma verdade que muda completamente a maneira como nos relacionamos com Deus. Se Jesus e o Pai são um, isso significa que tudo o que Jesus prometeu tem a garantia do próprio Deus. Em João capítulo 10, versículo 28, ele diz: Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Essa segurança só é possível porque Jesus não age de forma independente do Pai, mas em plena comunhão com Ele. Isso também nos ensina que a salvação não depende do nosso esforço, mas da obra perfeita de Cristo. Quando confiamos em Ele, estamos nos entregando ao próprio Deus. Outro ponto essencial é que Jesus nos convida a participar dessa mesma unidade. Em João capítulo 17, versículo 21, ele ora ao Pai dizendo: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso significa que não somos apenas seguidores de Cristo, mas fomos chamados para viver em profunda comunhão com Ele e com o Pai. Assim como Jesus estava conectado ao Pai em tudo o que fazia, nós também somos chamados a viver uma vida de intimidade com Deus. E como podemos experimentar isso na prática? Através da oração, da obediência à palavra e da busca constante pelo Espírito Santo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais refletimos a glória de Deus no mundo. Mas há algo ainda mais profundo nessa verdade. Se Jesus e o Pai são um, isso significa que a cruz não foi um plano de última hora ou um acidente trágico, mas a perfeita expressão do amor de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Cristo foi a forma que Deus escolheu para nos resgatar. Não foi uma decisão isolada de Jesus, mas a perfeita vontade do Pai sendo cumprida. Quando olhamos para a cruz, não vemos apenas um homem sofrendo, mas o próprio Deus se entregando por nós. Portanto, a declaração "Eu e o Pai somos um" não é apenas uma frase poderosa, mas a chave para entendermos a nossa fé. Ela nos mostra que Jesus é Deus, que nele temos plena segurança e que fomos chamados para viver em unidade com Ele.